Muitas vezes, já viu que a pessoa pode ter um pensamento de, nossa, se eu chegar nessa varanda, eu tenho medo de uma hora eu perder o controle e é capaz de eu pular. Então eu não posso chegar em varandas porque eu posso pular. Então eu não chego próximo disso, porque vai que eu perco o controle, vai que eu tenho um pensamento ruim na hora e eu pulo, né? Porque eu não sei, eu não sei se eu sou capaz disso. Aí ela começa. Pensamentos intrusivos também são chamados de pensamentos automáticos. Por que automáticos? Porque não existe nada que contextualize aquele pensamento, que faça com que você pense, e muitas vezes ele não tem absolutamente nada a ver com o que você já fez na vida ou o que você é capaz de fazer. Muito comum no transtorno obsessivo compulsivo. Algumas pessoas têm pensamentos intrusivos e não fecham o diagnóstico para transtorno obsessivo compulsivo, mas ela tem o que a gente chama de toque subclínico. Ela tem várias coisas que parece, mas não é. Inclusive, existe a personalidade obsessivo-compulsiva. Já viu que a pessoa pode ter um pensamento de, nossa, se eu chegar nessa varanda, eu tenho medo de uma hora eu perder o controle e é capaz de eu pular. Então eu não posso chegar em varandas porque eu posso pular. Então eu não chego próximo disso, porque vai que eu perco o controle, vai que eu tenho um pensamento ruim na hora e eu pulo, né? Porque eu não sei, eu não sei se eu sou capaz disso. Aí ela começa a imaginar e pensar e automaticamente, mesmo sem varanda, ou ela quando pode ter o gatilho de visualizar uma varanda e começa a pensar sobre isso. Ou ela olha um objeto, como por exemplo uma faca de cozinha ali, e o olho dela fixa naquela faca, aí ela começa a ter medo de que se ela pegar aquilo, ela vai machucar alguém, ela pode machucar a filha, ela pode machucar a mulher, e aí ela começa a achar que ela é capaz de fazer aquilo, já se vê como uma pessoa capaz de fazer mal para alguém, e esse looping de pensamento continua. Ou pensamentos de conteúdo, muito frequentemente conteúdo sexual. Ela visualiza uma pessoa e muita gente tem vergonha desse pensamento que eu vou falar aqui, e não fala pra ninguém. E eu quero aproveitar para falar de alguns tipos, para que se você que tá aí atrás tem vergonha disso, não se envergonhe, isso é automático, você não tem culpa desse pensamento. De olhar para alguém e visualizar aquela pessoa completamente nua e aí imagina que é capaz de fazer uma maldade com aquela pessoa, de abusar daquela pessoa e começa a imaginar várias coisas e ela não consegue sair do looping daquilo. Pessoas com figuras religiosas, às vezes com um líder religioso, com um padre, com um pastor, ou uma pastora ou uma freira, né? Ela visualiza aquela pessoa, aquele líder religioso, e ela olha e imagina um monte de coisa e ela entra num looping de pensamentos de ordem sexual dela com aquela pessoa ou daquela pessoa, inclusive com filhos. Muitos pacientes com pensamento intrusivo, com toque de pensamento, podem ter pensamentos intrusivos, inclusive cometendo um abuso, e ela começa a entrar num looping de meu Deus, eu sou uma pessoa ruim, eu só posso ser uma pessoa que é pedófilo, e começa a pensar isso, né? E aí ela entra num sofrimento, porque ela não consegue sair do looping de pensamento. E isso é uma alteração. Isso é um pensamento intrusivo. Às vezes de conteúdo religioso, muito comum que a pessoa tenha no toque, ela pode ter comportamentos de alívio ou pensamentos de alívio, porque ela se sente, se ela é uma pessoa religiosa, ela começa a se sentir pecadora, ela começa a se sentir errada, e aí ela às vezes tem um ritual de alívio de ficar pedindo perdão, aí ela começa a rezar, e aí ela não para mais de rezar também. E ela começa nesse comportamento que a gente chama de compulsivo. Por isso que o nome é transtorno obsessivo compulsivo. Ela frequentemente desenvolve a compulsão para alívio do pensamento obsessivo. Por isso tem pessoas, e aí vai um exemplo de tipo de pensamento com comportamento de alívio. O pensamento sexual, por exemplo, de que ela está cometendo alguma coisa ou desejando algo que ela não considera certo, interfere naquilo que ela entende como ético, como na moralidade, tudo isso, e aí começa a ter um comportamento de lavar muito as mãos.
e aí lava, começa uma compulsão por lavar as mãos ou às vezes para tomar banho para aliviar o pensamento porque se sente uma pessoa suja. Isso é muito sofrido, porque o pensamento é automático, ela acha que ela é capaz daquilo, que aquele pensamento é criado por ela. E eu quero nesse momento, se você tá me assistindo e tem esse tipo de pensamento, esse pensamento é intrusivo, não é formado por você porque você é capaz disso. Essa limpeza de mãos, que é muito conhecida no toque de limpeza, pode gerar inclusive uma limpeza tão absurda, tão intensa, que a pessoa pode descamar as mãos, em alguns casos até sangrar de tanto lavar, de tanto usar produtos. Usa água sanitária, usa todo tipo de sabão, ela começa a usar sabão em pedra e muitas coisas para poder limpar, mas na verdade nunca vai limpar o suficiente, porque não é aqui que ela se sente suja, é aqui. O pensamento é que causa isso, esse ritual. Existem outros rituais compulsivos de alívio, óbvio que a gente não consegue falar de tudo aqui, eu falei do de limpeza porque é muito mais fácil. Existem outros pensamentos que a pessoa pode ter de que algo pode dar errado se ela não fizer determinada coisa. Uma delas é de simetria, então muitas pessoas podem ter rituais de simetria para alívio desses pensamentos. Alguém pode perguntar, nossa, mas peraí, por que acontece isso? Existe uma alteração no cérebro de quem acontece isso. E a alteração tem a ver com o que a gente chama, para quem gosta dos termos, uma alteração nos núcleos da base. A gente tem trabalhos que mostram imagens, né? E que a gente já sabe que tem alteração ali em núcleos da base, como se você tivesse uma hiperativação, na verdade, de 3 regiões cerebrais: do tálamo, é uma região cerebral, região do núcleo caudado, que a gente chama, tem vários núcleos, núcleo caudado e córtex órbito-frontal. São nomes de regiões no cérebro que estão alteradas em pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo. E nessa região é como se tivesse uma reverberação. Cria o pensamento, a pessoa tem a sensação e o sentimento sobre aquele pensamento e ele vai voltando em um ciclo, reverberando o ciclo do pensamento, e ela tem uma dificuldade de parar esse pensamento. Como alguém que tem checagem, né, que fez um toque ligado à checagem. Fechei a porta? Aí ela vai lá, olha, checa a porta. Aí ela volta de, não, eu não fechei a porta, eu não tenho certeza. Ela volta, ela nunca tem certeza. E ela volta de novo. No toque ela pode checar 10, 15, 20 vezes a porta. Ela não consegue inibir o comportamento de checar de novo, porque nessa alteração dessa região, essa inibição que acontece em uma pessoa que não tem problema nessa região, tem. A pessoa que não tem problema, ela pensa, não, já chequei. Lembro que chequei e tava bem, ok, vou embora. Ela vai embora, ela inibe, ela consegue parar, não fica reverberando isso, e ela para o comportamento de checar, ela vai embora. A outra pessoa não consegue fazer essa inibição, ela fica no pensamento ali, e várias vezes. Não é alguém que checa uma vez e foi lá, putz, eu tô na dúvida se eu chequei direito, vai lá e checa de novo. São várias vezes, tá? E no toque a pessoa perde muito tempo do dia nessa checagem, especialmente nesse tipo. Ela não inibe, ela não segura o pensamento, entende? Pensamento intrusivo é isso. E é muito diferente do pensamento negativo na depressão, porque ele tem, inclusive, uma alteração em outra região biológica. Aí você diz, a pessoa pode ter as duas coisas? Pode. Inclusive, é comum que pessoas com toque deprimam. Um transtorno de ansiedade pode ter toque também. Inclusive, o toque, antes, ele era considerado um transtorno de ansiedade, mas hoje a gente ele não é um transtorno de ansiedade. A ansiedade é secundária ao pensamento e por isso ele não está mais ali na classificação dos transtornos de ansiedade. A pessoa fica ansiosa porque ela teve o pensamento, porque aquilo está atrapalhando. Ela começa a ter o ritual de alívio e aí ela volta e faz o looping de novo. E aí
O pensamento intrusivo, repito que ele não tem relação com o contexto necessariamente, conteúdos sexuais e conteúdos religiosos são muito comuns, mas também conteúdos ligados à agressividade, tá? Inclusive, devo avisar o pessoal que assinam inteiramente que vai ter um conteúdo de como lidar com esses pensamentos, porque o pensamento negativo você tem que saber lidar quando ele aparece, mas você também precisa aprender a lidar com o pensamento intrusivo, né? Quem vai falar sobre isso é a Cláudia Madureira, vai fazer a parte psicológica disso para vocês entenderem como que de fato você lida. Existem mecanismos, falas e comportamentos que você precisa ter, ela vai falar sobre isso lá dentro, para as pessoas que sofrem com esse tipo de pensamento, tanto negativo quanto intrusivo. E aí, eu falei para vocês que isso pode interferir no tratamento, por quê? Porque frequentemente, quando o diagnóstico é de TOC, o tratamento, mesmo que ele envolva remédio, como o transtorno depressivo, como o transtorno de ansiedade, quando precisa de medicamento, as doses no TOC são doses maiores. O circuito só consegue mexer com doses maiores, não é igual tratar, mesmo você lidando com medicamentos de mesma classe, não é igual o tratamento. E é muito difícil tratar nesse caso. Eu sempre falo para vocês sobre o tratamento sem medicamento, né, nos casos leves, casos de transtornos de ansiedade, mas no TOC, muito difícil com o diagnóstico você não usar medicamento. Tem que fazer psicoterapia junto, tem que usar porque o sofrimento da pessoa é grande e uma comorbidade muito comum. Quando eu falo comorbidade, eu tô falando de quadro que anda junto, é o transtorno depressivo. A pessoa deprime porque pensa tudo isso, porque vem isso na cabeça. Mas por que é importante conhecer todos esses pensamentos e entender de onde vem e as características? Porque são quadros diferentes, tratamentos diferentes e você que sofre com isso precisa ser a pessoa que conhece isso. A parte de psicoeducação que a gente chama, o entendimento do que acontece, faz muita diferença quando você está em tratamento, porque você não fica no escuro, você não fica ali perdido, porque não sabe o que é. Peraí, eu entendi, eu assisti o vídeo ali e eu entendi que, poxa, nossa, então não é culpa minha isso, então essa alteração faz parte disso, poxa, eu vou conversar com quem me trata sobre isso, porque eu nunca tinha falado, porque eu achei que não era importante. Não falar tudo isso é importante, entender isso mais ainda. A gente sempre fala, né, a informação cura, né, a informação é importante, informação transforma vidas, e isso torna você muito mais protagonista ali do processo, alguém que pega as coisas na frente e que vai junto com quem trata você.